Boa noite, paz do Senhor Jesus. Gravar esse devocional aqui sobre a carta de 1 Pedro. Eu vou ler aqui o capítulo 5, versículo 9 e 10, tá? Que diz assim: Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Amém. Que palavra poderosa. Meus irmãos, Pedro, que foi o escritor dessa carta, é o mesmo Pedro que acompanhamos na história ali junto com Jesus, um dos 3 apóstolos que estavam próximos com Jesus. E Pedro era mais que um discípulo, mas Pedro era um apóstolo do Senhor. Isso quer dizer que ele foi um enviado. Pedro era um líder da igreja, e nós vemos que Pedro era o líder da igreja em Jerusalém. Ele era o líder da igreja por parte dos judeus, enquanto Paulo era o líder da igreja gentílica. Pedro era o líder da igreja dos judeus. Só que o público-alvo dessa carta de 1 Pedro não é a igreja dos judeus ou os cristãos que estavam em Jerusalém, mas sim os gentios que estavam espalhados pelo mundo. Então, em vários lugares da carta, ele vai fazer referência a esses gentios que estavam dispersos, e ele escreve essa carta com o objetivo de encorajar esses cristãos que estavam passando ali por um momento de grande sofrimento, por uma perseguição enorme ali por parte de Roma, que Pedro vai descrever até como se fosse a nova Babilônia. Então, esses irmãos estavam passando por essa dificuldade, por esse momento de provação, e Pedro vai escrever essa carta para encorajar esses irmãos. Então, Pedro era esse apóstolo que se preocupava ali com seu povo, e ele escreve para esse público-alvo não judeu, ou seja, para os gentios. E ele nos dá algumas lições aqui que eu gostaria de refletir com vocês. E a primeira lição que Pedro nos traz aqui com esse texto é sobre o direcionamento do sofrimento. Então, sobre o sofrimento, Pedro diz que nós devemos resistir e que nós devemos não desistir. E para isso, precisamos permanecer firmes na nossa fé. Então, nós vemos aqui que no versículo 9 diz exatamente assim: resistam-lhes, permanecendo firmes na fé. Então, o sofrimento, ele é algo que nós devemos resistir e nós não devemos desanimar, porque esses irmãos que estavam passando por esse momento muito difícil, essa perseguição de Roma, alguns estavam sendo mortos, outros estavam sendo perseguidos, mas a orientação de Pedro é que eles não desistissem, mas que eles continuassem perseverando na fé e que eles não desanimassem, sabendo que os irmãos que estavam junto com eles ali espalhados durante esse momento de tamanha perseguição também estavam passando pela mesma coisa. E essa é a segunda lição que Pedro nos traz, que no sofrimento nós não estamos sozinhos. Isso é algo muito maravilhoso, porque além de Deus ele estar conosco no sofrimento, nós temos também os nossos irmãos que estão passando por esse mesmo sofrimento. Então, na carta, quando Pedro ele vai direcionar ali a sua saudação, no capítulo 1, versículo 1, ele vai direcionar a vários irmãos que estavam dispersos ali na Galácia, na Capadócia, em outros lugares, e ele vai dar esse ânimo, esse encorajamento, falando que não eram apenas os irmãos que estavam recebendo ali, mas vários irmãos também estavam passando por um momento parecido. As pessoas estavam sendo perseguidas em vários lugares diferentes, e isso também é algo que acontece hoje. As dificuldades, as perseguições, os momentos de sofrimento não é algo exclusivo nosso. A gente tende a achar que o sofrimento ele é algo que impacta só a gente, ou que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento do outro, mas a verdade é que o sofrimento ele atinge a todos nós. E nós não estamos sozinhos perante esse sofrimento, mas Deus ele está conosco, e nós temos irmãos também que estão junto conosco ali nos mesmos sofrimentos, com as mesmas dificuldades, e nós temos irmãos que nós podemos contar nesses momentos de dificuldade. E por último, Pedro ele nos dá uma esperança no sofrimento, porque no versículo 10 nós podemos ler aqui que o Deus de toda graça, que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá
e porá os pés sobre firmes alicerces. Então, Deus, ele, além de nos pedir que nós venhamos resistir no momento do sofrimento, ele também nos faz uma promessa de que o sofrimento ele não é o final de tudo. Deus, ele não permite que o sofrimento ele aconteça na nossa vida para que esse sofrimento venha nos destruir, mas ele tem um objetivo que um dia esse sofrimento acabe. E ele promete que no dia que esse sofrimento acabar, ele vai nos restaurar. E após esse sofrimento, ele vai colocar o nosso pé sobre firmes alicerces. Então, Deus, ele tem esse objetivo, primeiro, fazer com que nós venhamos resistir a esses sofrimentos, mostrar que nós não estamos sozinhos no momento de sofrimento, mas ainda assim prometer que no final de tudo isso, ele tem uma promessa maravilhosa de que ele vai nos restaurar, que ele vai nos colocar de pé e que nenhum sofrimento é eterno, mas isso já tem data marcada para acabar. E nesse dia, ele vai colocar sobre os nossos pés um firme alicerce e ele vai restaurar as nossas forças. Então, esse foi o devocional de hoje. Se você ficou aqui até o fim, gostaria que você mandasse uma confirmação ali para mim, manda um direct falando, sei lá, uma palavra aleatória, vamos pensar aqui em alguma coisa, abacate. Se você chegou até esse momento aqui, manda um DM aí falando abacate para mim que eu vou entender que você assistiu esse devocional até o fim. Amém? Então, que Deus abençoe você, que você fique com essa palavra e vamos guardar essa palavra no coração sobre sofrimento. Amém? Deus te abençoe.